Sejam todos e todas bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal Revelare, na nossa TV Revelare. Ontem tivemos problemas de áudio, problemas técnicos com a live que foi ao ar, que iria ao ar, às 18 horas, e não foi possível mantê-la, então. Por isso, estamos gravando esse vídeo hoje para que seja colocado no lugar da live de ontem, nosso estudo de ontem. Então, fica aqui o nosso pedido de desculpas por esse problema que, infelizmente, não está sob o nosso controle, Bom, nós estamos no capítulo 3º, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, onde nós vamos tratar das... Deixa eu mudar aqui. Onde nós estamos tratando das diferentes categorias de mundos habitados. Nós vamos falar a partir do item 3, tá, pessoal? Então, peço a você que já pegue o seu livro e já venha para acompanhar a leitura, e fazer suas reflexões acerca de tudo aquilo que nós vamos trazer sobre esse item, sobre essas diferentes categorias de mundos habitados, Quando Jesus veio dizer que há muitas moradas na casa de meu Pai, o que nos leva a refletir é que Jesus falava, não poderia ter dito em seu tempo, mas ele falava de todos os mundos esparramados por esse infinito universo, e que todos esses mundos são habitados, porém, em diferentes graus de adiantamento intelectual e moral da humanidade, nos seus respectivos mundos. Antes de iniciarmos o nosso estudo, então, primeiramente, peço a você que se inscreva aí no canal, se ainda não o fez, se torne membro, ou faça uma assinatura solidária, contribuindo aí, nos ajudando a manter essa plataforma, a receber todos os conteúdos do canal Revelare de forma ilimitada, lembrando que essa plataforma gratuita, ela comporta somente 20 horas, só disponibiliza gratuitamente 20 horas, esse tempo é pouco para a quantidade de conteúdos que vai ao ar aqui no TV Revelare. Também pedimos a você que ative o sino de notificações para que você vá se mantendo antenado de todos os conteúdos que vão subindo para a plataforma do YouTube. Curta, comente e compartilhe em suas redes sociais. Todo esse apoio, todo esse movimento, pessoal, o YouTube irá entender que nossos conteúdos são relevantes e, dessa forma, sempre que alguém pesquisar por assuntos relacionados ao Espiritismo, o TV Revelare poderá surgir como uma das opções e você poderá vir em nossa playlist e buscar o conteúdo no qual deseja estudar. Então, contamos sempre com o apoio de todos vocês. Bom, quero compartilhar aqui, então, como foi dito, diferentes categorias de mundos habitados. Bom, vamos lá, tirando aqui. Ótimo. Item 3. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que as condições dos mundos são muito diferentes em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos, os inferiores, são ainda inferiores ao da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso e outros que lhes são mais ou menos superiores sobre todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, a bem dizer, toda espiritual. Bom, pessoal, então,
Quando Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu pai, e não seria, né, ele não poderia explicar isso melhor, porque a inteligência daquela época não comportaria as informações, Jesus somente deixou aqui esse ensinamento para que no futuro surgisse novas revelações, pudesse esclarecer melhor aquilo que ele não pôde dizer em seu tempo, quando esteve aqui entre nós, entre os habitantes da época. Bom, então Jesus vem, o Espiritismo vem então colocar a luz, né, sobre as palavras de Jesus que tiveram que ficar ocultas. Há vários mundos, como os Espíritos vão dizer que a casa de Deus é o universo, e há muitos mundos dentro da casa de Deus. E esses mundos são as moradas dos espíritos que precisam reencarnar, espíritos que vão usando esses mundos como meio de se aperfeiçoar intelectualmente e moralmente. E dentro desses mundos, entre esses mundos, em verdade, há uma infinidade de nuances. Mundos ainda muito inferiores, outros que já avançaram, passando por mundo de provas e expiações, e outros que já estão numa condição melhor, aí mundos que já estão regenerando, no período de regeneração, e mundos ditosos e mundos celestes. Então, o Espiritismo vem deixar toda essa revelação para nós, né? Os espíritos superiores vêm trazer isso para nós. Mas, como os mundos, eles progridem de acordo com o que progride a humanidade, os espíritos que habitam aquele mundo, esse contingente de espíritos, né? Espíritos que reencarnam, outros que desencarnam, e vai fazendo esse vai e vem, né? E nesse vai e vem, todas as vezes, o espírito leva consigo mais e mais aprendizado, seja do mundo espiritual para o mundo físico, seja da instrução, da experiência, né? Para o mundo espiritual, e assim o espírito vai avançando. Bom, ele vai dizer, então, no item 4, nos mundos intermédios, os mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, conforme o grau de adiantamento das criaturas que os habitam. Então, quero repetir isso aqui, para que a gente compreenda que se nós estamos num mundo onde ainda, né, o mal, ele é tão evidente, o mal se destaca com maior nitidez sobre o bem, é porque a condição dos espíritos que habitam, né, este mundo ainda é de ordem inferior ainda, por isso tantos males, né? Então ele vai dizer, ó, nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, conforme o grau de adiantamento das criaturas que o habitam. Então aqui no nosso planeta Terra, a gente vê tanta desigualdade, vemos guerras, vemos aí corrupções, vemos aí extermínio de pessoas, né? Vemos aí o próprio autoextermínio, enfim, tanta fome, tantas doenças, tudo isso está condizente com o grau de adiantamento dos espíritos que habitam o planeta Terra. Nós aqui, espíritos encarnados e desencarnados. Embora não se possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em virtude do estado em que se acham, e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como se segue. Então, vamos lá. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, o Espiritismo vem nos ensinar que o espírito é criado simples e ignorante. Nas suas primeiras encarnações, a vida é toda animal. O espírito, o encarnado, o ser humano, ele não dispõe, ele ainda não está dominando a inteligência, não desenvolveu a inteligência, muito menos a moral, logo não tem
livre-arbítrio, logo ele não tem responsabilidade, pois que ainda precisa desenvolver a inteligência. E o Espiritismo vem nos ensinar, os Espíritos vêm nos dizer o seguinte, que não é na primeira nem na segunda encarnação que o Espírito desenvolve a inteligência. É lá pela centésima, milésima ou mais encarnação, e isso é muito variável, que ele começa a desenvolver a inteligência. E como é gradativo, então o livre-arbítrio também é gradativo, como a sua responsabilidade, o seu senso moral também é gradativo. A escolha do bem e do mal está relacionada com o que ele entende do bem e do mal, com o que ele desenvolveu de inteligência. Então é um processo longo, isso nos mundos primitivos. Nos mundos de expiação e de provas, onde predomina o mal, mundos de expiação e prova. O nosso mundo, como eu disse, passa por esse período de expiação e de provas. E nós estamos vendo tantos e tantos problemas que a humanidade está enfrentando, inclusive até de ordem da saúde humana, né? De saúde física. Nós estamos aí um período de pandemia, tentando superar esse período. E nós estamos enfrentando aí guerras, né? Estamos enfrentando aí uma inflação, uma fome generalizada por esse mundo afora. Pessoas e pessoas, famílias e famílias sem um lar para morar, passando fome, nesse período de frio, né, precisando ser socorridas aí com agasalhos, com cobertores, enfim, estamos vendo essa sacudidela que o planeta está tomando, e Jesus disse isso, né, que haveria necessidade de separar o joio do trigo, ou seja, aqueles que ainda persistirem no mal ou na ignorância, esses logo serão convidados a se retirar, porque agora esse mundo vai mais adiante entrar no mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, ou seja, o mal ele vai perdendo intensidade, o mal vai o bem vai ficando cada vez mais predominante, mas ainda o espírito encarnado, ou o ser humano, ele ainda tem um corpo muito material, que está suscetível a todas as vicissitudes da matéria, né? E ele vai dizer que, então, repousando das fadigas da luta, e aí vem para os mundos felizes. Mas antes de passar para os mundos felizes, enquanto o nosso corpo, o corpo humano, terrestre, né, do terráqueo, ele estiver nessa condição tão material, estamos aqui expostos a tudo aquilo que é condizente da lei da matéria. As doenças, né, a necessidade de alimentar-se por outro ser vivo. Então, tudo isso faz parte ainda da nossa natureza, mas que vai perdendo essa força à medida que nós vamos entrando nos mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. E aí vem os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, nos quais reina exclusivamente o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas. Razão porque aí o homem está exposto a tantas misérias. Bom, pessoal, antes de passar para o item 5, eu gostaria aqui de trazer para nós a escala espírita, a partir, claro, do item 100, nas observações preliminares. Olha, por que eu estou trazendo aqui para nós a escala espírita? Porque se os mundos estão relacionados com o adiantamento moral dos espíritos que o habitam, é natural que a escala espírita nos dá essa luz, né, sobre os mundos. Por exemplo, ele vai fazer aqui nessa observação preliminar, assim, olha, a classificação dos espíritos é baseada no grau de seu adiantamento.
nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições de que ainda devem. Deixa eu tirar isso aqui. Que ainda. Deixa eu fechar aqui. Aí. De que ainda devem se livrar. Beleza. Então, estamos aqui compreendendo que o mundo, então, por exemplo, o mundo de provas e expiações, significa que tudo aquilo que nós estamos observando acontecendo no nosso mundo, tantos males, tanta ignorância, resulta desse grau de adiantamento, né, daquilo que que o Espírito já alcançou enquanto moral, né? Nós percebemos que a tecnologia, a ciência avançou bastante, mas ainda no que diz respeito à moral, estamos muito atrasados, né? E ele vai dizer, essa classificação não tem nada de absoluto. Cada categoria apenas apresenta um caráter nítido em seu conjunto, mas de um grau a outro, a transição é insensível e nos extremos as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou ainda, como nos diferentes períodos da vida do homem. Então, nós nessa mudança que vai ocorrendo no mundo, nos mundos, não é mudanças bruscas. A humanidade ela vai mudando sensivelmente, porque ela vai adquirindo conhecimentos, tanto a inteligência moral em algum setor, deficiente em algum outro, e vai avançando gradativamente, né? Não há uma uniformidade assim, tipo assim, não, avançou todo mundo igual. Não, é um contingente de espíritos que encarnam, é um contingente de espíritos que desencarnam, espíritos que desencarnaram numa condição inferior ainda, né? Mais na ignorância moral, aqueles outros que vêm com as ideias mais esclarecidas, aqueles que foram aprenderão muito no mundo espiritual, serão esclarecidos por espíritos mais elevados, voltam novamente e aí tentam fazer o melhor, um processo de aprendizado. É por isso que o espírito se instrui da experiência. Ele deixa o mundo espiritual, ele vem para o mundo físico para se instruir. Então, o mundo, longe de se pensar que é um mundo onde o espírito é castigado, longe disso, o espírito aqui, ele está aprendendo, não com caráter de castigo, como muitas das vezes a gente tem essa ideia, né? O espírito está aqui passando por isso porque ele está pagando algo que ele fez. Não, ele está aprendendo. Ele está buscando reconhecer-se, conhecer as suas inferioridades e meios de combatê-la. Então, ainda na escala espírita, agora a gente vai situar o mundo primitivo e o mundo de prova e expiação nessa categoria aqui, que é a terceira ordem, né, de espíritos, que são os espíritos imperfeitos. E está dito assim, no item 101. Opa, não era para passar, não, hein? Aí, isso. Características gerais, predominância da matéria sobre o espírito. Olha só. Predominância da matéria sobre o espírito. O espírito ainda, ele age muito mais por impulso, muito mais por instinto. A matéria tem uma predominância sobre ele. Ele está desenvolvendo o seu senso, a sua inteligência e como consequência, o senso moral. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que são suas consequências. Aí eles vêm dizer, nós aqui, temos a intuição de Deus, mas não o compreendemos. Nem todos são essencialmente maus. Entre alguns, há mais leviandade.
inconsequência e malícia, do que verdadeiramente maldade. Bom, então, podemos meditar sobre isso. Será que nós, aqui na Terra, né, a gente pode até ver isso, falar assim, nossa, parece que está falando do mundo no qual nós habitamos, né? A predominância da matéria, o homem é orgulhoso, o ser humano é orgulhoso, é egoísta, é ambicioso, é vaidoso, é mesquinho, né? Tem uma propensão ao mal muito grande. Por quê? Tudo isso deriva do orgulho, do egoísmo e do orgulho, porque há essa predominância. Mas à medida que o espírito avança, isso vai perdendo força. Então, nós estamos falando aqui dos mundos primitivos e dos mundos de prova e expiação. Por isso, aqui podemos nos situar na terceira ordem, na escala espírita, espíritos imperfeitos. E dentro dessa terceira ordem, há as classes, que eu convido a você que vá lá a partir do item 100 no Livro dos Espíritos, estude as classes, que nós vamos ver que da 10ª classe para baixo, nós vamos encontrando aí as imperfeições em algum momento, em algum grau, sempre nós vamos ver que há imperfeição em algum momento desses espíritos de terceira ordem, né? Mas, aí, como o progresso é para todos, então nós vamos encontrar aqui, como vocês estão vendo aí, a segunda... Deixa eu tirar isso aqui. Isso. A segunda ordem, que são os bons espíritos. Então, agora nós deixamos para trás os mundos primitivos, mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração, e vamos entrar nos mundos ditosos, mundos felizes, onde mora os bons espíritos. 107 características gerais, predominância do espírito sobre a matéria. Olha só, espíritos bons, predominância do espírito sobre a matéria, enquanto lá na terceira ordem, espíritos imperfeitos, a matéria predomina sobre o espírito, que inverteu a ordem, o valor, né? Desejo do bem, suas qualidades e poder para fazer o bem estão em conformidade com o grau que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam, mais ou menos, de acordo com sua categoria, os traços da existência corporal, tanto na forma da linguagem, quanto nos costumes, entre os quais se identificam algumas de suas manias. Não fosse por isso, seriam espíritos perfeitos. Então, quando nós aqui... quando Kardec, ele diz o seguinte, nunca podemos aceitar ou tomar como uma verdade alguma informação dos espíritos, é baseado nisso aqui. Porque pode ser que o espírito, e isso vai ocorrer com certeza, que o espírito está trazendo uma informação do seu ponto de vista, e essa informação está cheia de ideias preconcebidas, de equívocos, em algum ponto. Talvez não seja tão intenso, mas pode trazer equívocos. Então, analisar toda a mensagem vai nos colocar em condições de avaliar até mesmo o grau de conhecimento do espírito e até mesmo o grau de moralidade baseado na escala espírita. Então, os espíritos bons dos mundos felizes têm conhecimento, alguns têm conhecimento de ciência, outros têm conhecimento de moral.
está mais adiantado em algum ponto. Por isso, a necessidade de avaliar. Então, deixamos aqui os mundos primitivos, de provas e expiações, passando por a regeneração, os espíritos bons, que são nos mundos ditosos, os mundos felizes, e a gente agora vem para a primeira ordem, os espíritos puros, que é o item 112, características gerais. Não sofrem nenhuma influência da matéria. Agora vejam, lá no mundo inferior, terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito. Segunda ordem, espíritos bons. O espírito já predomina sobre a matéria, mas ainda não está despojado totalmente da matéria. Ele em algum momento, em algum grau, ele tem deficiência e tem qualidades. Deficiência de conhecimento científico e até mesmo alguma deficiência, por assim dizer, né, dentro dos espíritos bons, naquilo que é moral. Uns avançam mais na ciência, outros avançam mais na moral, mas o conhecimento completo ainda não os tem. Se fosse assim, seria, como eles mesmos vão dizer, seriam espíritos puros. Aqui a coisa muda de ideia, de raciocínio. Nos espíritos puros, não sofre nenhuma influência da matéria. Ponto. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. E a primeira classe é a classe única. Lá nos espíritos imperfeitos, nós iniciamos da 10ª classe para baixo. Depois, nos espíritos bons, são quatro classes, e aqui é a classe única. Passaram por todos os graus da escala e se libertaram de todas as impurezas da matéria. Olha, muito interessante a gente pensar isso. Então, nesses mundos, prevalece aqui, nesses mundos celestes, somente os espíritos puros os habitam, certo? Então, seguindo, nós vamos para o item 5, aqui no Evangelho. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos a ele indefinidamente, nem nele realizam todas as fases do progresso que lhes cumpre percorrer para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Então, o espírito inicia a sua jornada como espírito humano nos mundos inferiores, como simples e ignorante, e esse progresso se dá paulatinamente, e, é claro, sempre pelo esforço do próprio espírito. É ele que é o artífice da sua felicidade ou da sua infelicidade. É ele que é responsável pelo atraso, né, do seu adiantamento, retardar o seu adiantamento, permanecendo em mundos inferiores, ou mérito por avançar mais depressa para mundos melhores. Só depende do espírito, de ninguém mais, o próprio espírito. É individual. Deus, ele não intervém na escolha que os espíritos vão fazendo à medida que eles vão tendo condições de escolher, né? São outras tantas estações, em cada uma das quais eles encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para os espíritos, é uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência em um mundo infeliz, ou serem relegados para outros ainda mais desventurado do que aquele que são forçados a deixar, quando se obstinam no mal. E quando fala que é um castigo, não é Deus castigando, e a gente sempre vai bater nessa tecla. É a escolha do espírito. O espírito que insiste no mal, ele vai continuar, né, vai retardar o seu progresso. Ele poderia, se ele agisse de outra forma, de uma forma mais assertiva, ir
desse mundo inferior para um mundo melhor. Mas como ele insiste no mal, ele vai permanecendo neste mundo que comporta, né, as suas escolhas. Vejam, imagine nós aqui, a grande maioria dos espíritos que habitam esse orbe hoje, provas de expiação, temos condições de fazer melhores escolhas, porque nós temos uma inteligência mais desenvolvida. Porém, como ainda deixamos a matéria, né, ter uma influência sobre nós, nós acabamos nos apegando ao personalismo, ao eu, e por isso deixamos que o egoísmo e o orgulho falem mais alto. Agora imagine o mundo que está caminhando para regenerar o pensamento da humanidade, o pensamento humano. Quem insistir mais adiante, quando essa etapa de regeneração estiver mais evidente, e insistir no mal, no equívoco, ele será convidado a ir para um mundo inferior, de uma ordem mais baixa, de prova e expiação, ou até mesmo na prova e expiação de um mundo que está iniciando esse processo de prova e expiação, ou dependendo até para o mundo inferior, dependendo do grau dele, de ignorância dele. Veja, é Deus castigando? Não. É o próprio Espírito que, pelas suas escolhas, pela sua obstinação no mal, se colocou nessa condição. Se ele escolher melhor, se ele agir com muito mais harmonia com as leis de Deus, é claro que ele é merecedor, pelo seu esforço, de ir para um mundo melhor. Então, Deus não castiga ninguém, né? Deus, ele ele não fica apontando o dedo, é você que será castigado, você será premiado, recompensado, não. Deus, ele estabeleceu leis justas, eternas, perfeitas, imutáveis, como Deus é. E todos nós estamos submetidos a essas leis. E a lei de Deus qual é? A lei única, a lei do amor. Se o Espírito, ele insiste em violar essas leis em algum ponto, é natural pensar que ele precise rever valores, que ele precise ir se reeducando, né, em pontos no quais ele está deficitário, para que ele possa ir progredindo. Mas tudo isso é um processo lento, que vai depender do esforço do espírito, né? Então, os mundos, eles vão avançando de acordo com que a humanidade desses mundos também avance, porque depende da humanidade avançar, né? Mundos jamais avançariam, os mundos, sem a presença dos espíritos, como se não houvesse espíritos, vamos imaginar assim, a matéria disseminada nesse universo, que o espiritismo vem chamar de fluido cósmico universal, ela estaria no estado permanente de estagnação, ela manteria-se inerte. É o espírito agindo sobre a matéria, com as forças da natureza, né, que vai dando as formas, que vai fazendo com que essa matéria vá avançando, né? E aí a gente aqui está falando de espíritos na sua condição mais primitiva, até a outra extremidade, os espíritos puros, esses que são aí os mensageiros diretos de Deus, né? Os seus ministros, aqueles que dominam a ciência e que preparam, organizam, né? Sob o comando de Deus, é claro, todos os mundos que vão se formando e a partir disso, esses espíritos são designados a auxiliarem, né, os espíritos desses mundos a progredirem. Então, os mundos avançam em conformidade com o progresso dos espíritos. Os espíritos vão dizer que não há, né, todos os mundos são habitados, mundos que já têm condições de receber, né,
o espírito humano, a vida. Então, quando nós imaginamos mundos que ainda estão, todos os elementos estão em caos, ou seja, né, ainda incandescente, sem condições de vida, então a gente sabe que ali é um processo longo e que um dia, né, estará pronto para as primeiras vidas humanas, nesse mundo, como aconteceu com a Terra, né? Tivemos tantos períodos, né? Período Jurássico, períodos glacial, enfim, tantas mudanças no nosso orbe, até que ele esteve pronto para as primeiras encarnações de espíritos humanos, né? E aí veio o desenvolvimento gradativo desses espíritos humanos, até chegar à condição de um mundo de prova e expiação. Então, é a bondade de Deus, é a justiça de Deus, é a inteligência suprema reinando, né, sobre todos os pontos por esse universo. Então, pessoal, no nosso próximo encontro, da semana que vem, falaremos, então, a partir do item 6, destinação da Terra, causas das misérias terrenas. Então, fica aqui o convite para que a gente possa estudarmos juntos semana que vem. E provavelmente semana que vem teremos a presença da Marisa, que contribui, né, profundamente com seus comentários, até mesmo com a leitura, enfim. E é sempre importante, né, fazer o estudo com mais pessoas. E deixo aqui o meu pedido, se você que está nos assistindo agora, deixe o seu comentário desse vídeo, as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões, críticas, elogios, aquilo que você discorda sobre tudo isso que foi colocado aqui, enfim, fique à vontade para comentar, para sugerir, para indagar, né? Nós temos aqui um formato de estudos, não somos professores de espiritismo, pelo contrário, simples estudantes. E é assim, então, que eu me despeço de vocês com esse sentimento de gratidão a você que está nos assistindo agora, aos bons espíritos e a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Paz e luz, nos vemos então no próximo vídeo. Até mais, pessoal.